Olá, meus amigos, quero saudá-los, desejando um bom dia para todos. Vamos falar sobre a lição número 9, a lição que fala sobre o sábado como sinal de aliança, ou sinal da aliança no Sinai. Vamos falar hoje sobre a parte de domingo, dia 23 de maio, onde tudo começou, ou como tudo começou, qual a origem dessa expressão sábado. Para algumas pessoas, eles utilizam a expressão o sábado de Moisés, ou sábado dos judeus. Já ouviu falar essa expressão, ou essas expressões? Tem pessoas que dizem, vocês guardam o sábado de Moisés. E isso mostra um desconhecimento grandioso da palavra de Deus, porque nem existia no mundo ainda Moisés, nem nenhum judeu, quando Deus instituiu o santo sábado como dia de descanso. Então, quando nós insistimos em dizer que o sábado é de Moisés, estamos, na verdade, mostrando um certo desconhecimento bíblico, para não dizer uma ignorância, que é uma palavra muito pesada. Mas um pastor usou essa expressão com um rapaz, depois de pregar na igreja, o rapaz estava assistindo, um visitante, e quando terminou a pregação, o pastor foi lá na porta despedir as pessoas, e aquele moço pegou na mão do pastor e disse: pastor, que pregação maravilhosa, hein? Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu gostei demais. O pastor disse: o senhor já é crente, já é evangélico? Ele disse: não, eu tenho algumas dificuldades para aceitar as coisas da Bíblia. Eu encontrei muitas contradições na Bíblia. O pastor disse: muitas contradições? Ele falou: bastante contradição, e eu tenho dificuldade de aceitar a palavra de Deus. O pastor disse: o senhor poderia me mostrar agora, pelo menos uma contradição? O rapaz disse: só no livro de Salmo eu encontrei umas 10. Então, o pastor disse: então, me mostre pelo menos uma, quem sabe eu posso ajudar o senhor a esclarecer essa dúvida, essa contradição. O rapaz disse: é que eu estou sem a minha Bíblia aqui. Se eu tivesse com a minha Bíblia aqui, eu poderia mostrar para o senhor. O pastor disse: não tem problema, está aqui a minha Bíblia, mostre pelo menos uma, pelo menos uma. O rapaz começou a folhear a Bíblia e o pastor disse: você está procurando o quê? Eu estou procurando no livro de Salmo, tem umas 10. E o pastor percebeu que o rapaz estava procurando o livro de Salmos lá perto do Apocalipse. O moço folheou e não encontrou o que procurava. Disse para o pastor: se eu tivesse com a minha Bíblia, eu acharia mais facilmente. O pastor disse: moço, você está procurando o livro de Salmos aqui perto do Apocalipse. O seu problema não são as contradições da Bíblia. O seu problema é a ignorância. O senhor é um ignorante da Bíblia. Você não conhece nada de Bíblia. Me permita dar um estudo bíblico para o senhor, para que o senhor possa entender o que é a Bíblia. O moço aceitou e entregou o coração a Jesus. Tudo que ele tinha de contradição ou de contradições que ele encontrava foram assim resolvidas, e ele pôde então ver de maneira melhor a palavra de Deus. Então, quando nós dizemos ou falamos que estamos guardando o sábado de Moisés, estamos, como dizia um pastor, laborando em erro, ou seja, trabalhando de forma errada o nosso pensamento. Tem aqui uma pergunta, número 1 da lição de hoje. Pergunta assim: como podemos, pelo texto bíblico, determinar de forma clara quando o sábado foi instituído? Aí temos aqui 2 versos. Gênesis 2, versos 2 e 3 diz o seguinte: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Êxodo 20, verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a pergunta esses 2 versos nos mostram que Deus criou o dia de sábado para o descanso? Resposta: o texto bíblico deixa claro que o sábado foi estabelecido na semana da criação. A sequência da criação terminou exatamente no 7º dia, onde nada foi feito de tarefa rotineira de criação. Então Deus santificou esse dia porque nele descansou. No Gênesis não existe a expressão qualificando o sábado como o 7º dia, mas uma observação inteligente mostra que a sequência dos dias caiu exatamente no 7º dia, o sábado, porque Deus criou tudo e disse: foi o primeiro dia, e viu Deus que tudo era muito bom. No 6º dia criou o homem e a mulher, e viu Deus que era tudo muito bom. E diz assim: e no 7º dia descansou. Então hoje, pela sequência nominal dos dias,
nós podemos dizer com certeza que o sábado é o sétimo dia. Por isso, Êxodo 20, verso 11 diz: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Se o Gênesis não identifica ou qualifica o sábado como o sétimo dia, outras passagens bíblicas assim o fazem. E dessa forma, a Bíblia se completa. Como diz o livro de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, e as coisas são aceitas pela fé. Por isso que é importante nós chegarmos à conclusão de que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. A origem do termo dia do Senhor vem da palavra hebraica sabá, que significa em hebraico descanso. Então, a palavra sabá no original significa descanso ou sábado, tá? Por isso, Deus, ao haver terminado a criação, ele fez um convênio com o ser humano. E diz o Senhor Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Agora vem aqui uma pergunta número 2. Se Deus não se cansa e descansou no sétimo dia, por que ele descansou se ele não se cansa? Tem alguma finalidade o descanso de Deus no sétimo dia? Aí tem ali a passagem de Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Aí de Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus acabado toda a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Deus descansou para dar o exemplo. Seria a resposta, ou é a resposta. Por que Deus descansou se ele não se cansa? Ele descansou para dar o exemplo para o ser humano. O ser humano estava aprendendo. Adão foi criado no sexto dia, junto com Eva. Então, Deus criou o sétimo dia para que eles pudessem descansar, aprender, para que eles pudessem entender o que significava. Nem Adão estava cansado, se formos ver direitinho, porque foi criado no sexto dia, nem Adão estava cansado, mas Deus descansou para dar o exemplo para o ser humano. Logicamente que o sábado tem uma função de descanso físico, descanso emocional, psicológico e a oportunidade de fazermos outras tarefas para bem do próximo, para benefício daqueles que estão em necessidade. O dia do Senhor é o dia em que nós nos relacionamos com Deus e tornamos a aliança divina válida para a nossa vida cristã. Mas o que devemos fazer no dia do Senhor? Que tipo de coisa podemos fazer no dia do Senhor? O profeta Isaías sugeriu que precisamos deixar de lado nosso próprio modo de fazer, nossa própria rotina e chamar o sábado deleitoso. Isaías 58, verso 13, diz: se no dia do Senhor você deixar as tuas empreitadas, os teus negócios e te deleitares no sábado, no dia do Senhor, e chamares o sábado deleitoso, maravilhoso, então diz o Senhor, te abençoará grandemente. Isso é importante, que existe no sábado duas bênçãos: a bênção da presença de Deus e a bênção da santificação. Abençoou Deus o dia do Senhor e o santificou. Quando no sábado nós deixamos os nossos afazeres e nos entregamos à adoração a Deus, ali nós recebemos a bênção da santificação. E a bênção da santificação, com a presença divina, é algo que vale muito a pena. O ser humano está tomando conta daquilo que é de Deus. Na China, no passado, as moedas eram grandonas do tamanho de quase um pneu. Eram aquelas moedonas grandonas, estava no início do planeta, a mercantilização, a troca de mercadorias por moeda, o início da invenção do dinheiro. E na China eram aquele dinheirão, aquelas rodelonas grandonas. Havia rodelas de cobre, de ferro, de prata e de ouro. E um homem ia passando por uma rua e ele estava ali com 7 moedas, aquelas 7 argolonas, 6 de prata e 1 de ouro. Um mendigo estava dizendo: o senhor poderia me dar alguma esmola? E o homem bondoso deu 6 daquelas argolas para aquele homem e saiu com a moeda, com aquela argola de ouro e indo embora, pensando: com essa argola, com esse dinheiro aqui, eu consigo comprar bastante coisa. Pois o mendigo deixou as moedas de prata, as 6 num canto, correu atrás do homem que tinha aquela moeda de ouro e deu violenta pancada que o homem desmaiou. Ele pegou a moeda de ouro e foi-se embora com as 7. A gente poderia dizer: mas isso é um crápula. O homem foi beneficiado com 6 moedas, ainda foi roubar a que sobrou para o homem.
Gente, o ser humano não está fazendo diferente desse homem. Deus deu 6 dias para o ser humano, para que ele pudesse descansar. Ele vai atrás daquilo que é de Deus e ele tenta ocupar ainda e roubar aquilo que é de Deus. Por isso a expressão roubará o homem a Deus não é só na questão do dízimo das ofertas, é também no tempo. Nós podemos estar roubando o tempo que pertence a Deus. E sabe de quem é o prejuízo? Nosso mesmo. Porque é o tempo que nós estaríamos na presença de Deus, recebendo o conforto, recebendo a energia divina, recebendo a instrução divina, sendo santificados, e estamos roubando aquilo que é de Deus. Que haja uma bênção para o seu coração, possamos ter entendido a origem do dia do sábado como sendo um sinal que Deus colocou dentro da aliança. Deus abençoe, tenha um dia feliz. Vamos orar por todos. Deus querido, que haja uma bênção para todos os teus filhos neste dia. Que o Senhor possa nos agraciar com a sua presença também e que o Senhor possa nos dar entendimento que o dia do Senhor é um dia de relacionamento com o Senhor e com os nossos semelhantes. Que haja uma bênção para todos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. E até amanhã, no nosso estudo de segunda-feira. Que haja uma bênção para o teu coração. Obrigado.